Fórmula 1 2026 está trabalhando com vários períodos de entre-safra. Nós tivemos o GP de Miami depois de 5 semanas sem corridas e estamos aqui esperando pacientemente mais 3 semanas se passarem para a gente assistir o GP do Canadá, que vai acontecer no mesmo dia das 500 milhas de Indianápolis. Sorte nossa que essas corridas não vão acontecer mais ou menos na mesma janela de tempo. Só tenho dúvida se a Coca-Cola 600 também foi jogada mais para tarde, mais para o final de tarde, para não colidir com a Fórmula 1. Mas enquanto a gente espera ter corrida, a gente vai assistindo vídeos do passado, vai vendo entrevistas, vai lendo alguns conteúdos para manter o assunto Fórmula 1 vivo. E aí eu me deparei com um podcast do Nico Rosberg com o Alain Prost, tetracampeão do mundo. E entre vários assuntos que os dois trataram no programa, um deles me chamou muita atenção e é o foco para esse vídeo de hoje, que fala de Fórmula 1, mas vai um pouco além disso. E eu espero poder terminar esse vídeo com uma conversa construtiva e, com alguma sorte, não só compartilhando uma visão mais edificante sobre as disputas e sobre as rivalidades, mas também tentar colocar alguma coisa na cabeça daqueles corações mais duros, daquelas mentes um pouco mais obliteradas, porque a gente está falando de pessoas reais vivendo o mundo real. Em dado momento da entrevista, o Alain Prost virou para o Nico Rosberg e disse: "Olha, eu só quero te pedir uma coisa antes de terminar. Eu quero que você procure o Lewis Hamilton o mais depressa possível e tente resolver as suas diferenças com ele." Isso Alain Prost falando para o Nico Rosberg. E ele justificou por que ele teve essa fala. Porque um dos grandes arrependimentos da vida dele foi que ele só teve tempo de resolver as suas diferenças com Ayrton Senna nos aspectos profissionais, que ele só voltou a falar com o Senna no lado profissional. E ali dentro de um contexto muito aplicado, porque antes do Senna passar por aquela tragédia do 1º de maio de 94 no GP de Imola, ele estava muito preocupado com a questão de segurança dos pilotos e ele confidenciou com o Prost essa preocupação, pediu conselhos para o Prost, inclusive pediu para que, não que ele voltasse para a categoria, mas que ele voltasse para o meio da Fórmula 1 para poder participar dessas discussões, por entender que era uma mente relevante, que era um piloto importante e que ele poderia participar dessas conversas para poder melhorar a segurança da categoria. E o Prost se lamentou para o Rosberg que ele não teve o tempo para poder ter um relacionamento mais próximo com o Senna novamente. E aí é o seguinte, vocês sabem muito bem, vocês fãs da Fórmula 1 sabem muito bem o que aconteceu entre Hamilton e Rosberg naquela épica temporada de 2016. Sabem muito provavelmente do histórico entre os dois, que os dois eram amigos de infância, que os dois estavam disputando juntos desde o kart, que um torcia pelo outro, que um meio que puxou o outro para a Fórmula 1. Tudo bem, eles tiveram caminhos muito diferentes. O Hamilton teve, sim, a vida, eu não digo facilitada, mas ele teve uma grande porta de entrada na Fórmula 1, que foi a McLaren com o Ron Dennis, e ele seguiu na equipe até 2012, 2013, para depois se transferir para a Mercedes. Já o Nico Rosberg começou pela Williams, numa Williams que já estava numa fase de certa decadência, ajudou a Williams a ter a sua última ascensão mais evidente, e aí ele foi para o projeto da Mercedes, foi companheiro de equipe de Michael Schumacher, superou o Schumacher dentro da Mercedes, apesar de ser um Schumacher que já estava numa linha de descendente, depois de se aposentar, voltar 4 anos, uma era diferente de gerações de carros, e o Rosberg muito mais adaptado e mais jovem, maior habilidade, enfim, tudo aquilo que a gente testemunhou que aconteceu na disputa do Rosberg com o Schumacher. E aí o Hamilton vai para a Mercedes com aquele que era o seu grande amigo dentro do grid, e por conta da competição, os dois nunca mais se entenderam desde aquela colisão no GP da Espanha de 2016. E muitos fãs de Fórmula 1 vão se lembrar desse dia, porque ali
a torta de climão azedou, o caldo entortou de vez, a relação nunca mais foi a mesma e, para muita gente, a única coisa boa que resultou dessa colisão entre Hamilton e Rosberg é que aquela corrida marcou a primeira vitória do Max Verstappen na categoria. Era a estreia do Verstappen na Red Bull e ele vence aquela corrida. Muitos acreditam que aquela não seria a primeira vitória do Max, porque, obviamente, a Mercedes estava dominando naquela temporada. Desde então, a gente testemunhou em 2016 uma batalha épica entre os dois pilotos, um duelo mental sem precedentes, onde o próprio Rosberg, de tão massacrado que se sentiu por conta de todo o xadrez psicológico que ele teve que jogar com o Hamilton, ele vence o campeonato, se aposenta e depois disso não só não parou de criticar o Hamilton em toda e qualquer oportunidade que tinha, como também já deu entrevistas admitindo que aquilo ali destruiu ele mentalmente, que ele teve que se reinventar para poder vencer o Hamilton dentro das pistas, e ele entendia que essa vitória passava por uma modificação interna, por uma mudança de hábitos, mudança de comportamento. O Rosberg é um dos episódios mais emblemáticos do quanto que um piloto teve que renunciar para superar o seu companheiro de equipe, e o tempo mostrou que o companheiro de equipe que ele superou é um dos melhores pilotos da história. E assim, o mundo ideal, o mundo perfeito, determinaria que Hamilton e Rosberg fossem amigos até hoje. O mundo perfeito faria de Senna e Prost os melhores amigos. O mundo perfeito faria que Alonso e Massa fossem grandes amigos. As rivalidades históricas da Fórmula 1 têm em comum pilotos que tinham a mesma obsessão pela vitória. E, dentro de um contexto aplicado da Fórmula 1, isso não é um defeito. Pode ser considerado algo um tanto quanto. Como que eu vou dizer? É claro que eles vão revelar o seu lado de vigarista para tentar vencer a todo custo. Não é mesmo, Michael Schumacher? Mas, em essência, eles não são pessoas ruins. Eles são pessoas meio sacanas, safadas, enfim. Eu tenho a tese de que a maioria dos campeões mundiais da Fórmula 1 tem o seu quê de Dick Vigarista. Que a maioria que venceu teve que dar aquela pitada de artimanha e, eu não digo trapaça, mas olhar para o limite do regulamento para poder superar o seu adversário. Os bonzinhos são as exceções, tá? Mas, em linhas gerais, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de seres humanos e estamos falando de algo muito, muito volátil, sensível e frágil, que é a vida. A nossa vida pode desaparecer num sopro. Ainda mais para esses caras que estão dentro dos carros mais velozes do planeta, andando a mais de 300 km por hora quando o clipping deixa. Porque se pintar o clipping, a bateria acaba diminuindo a velocidade desses carros. Mudaram o regulamento dos motores, isso não deve acontecer com tanta frequência. Mas, ainda assim, são pessoas dentro de carros de corrida. E muita gente defende que esses caras têm que se destruir dentro da pista em nome do entretenimento. Que esses caras precisam retroalimentar a animosidade, e eu não estou falando de rivalidade, a animosidade, o ódio, como que eu vou dizer, o instinto de destruição em nome do nosso entretenimento. Quando, na verdade, é apenas um esporte. É apenas uma competição para descobrir quem pilota o carro mais rápido. E nada mais. Não é a essência da vida de quem está assistindo. É a vida desses caras. Eu sei que 95% dos pilotos que estão no grid da Fórmula 1 entendem de forma convicta que andar a 300 km por hora, disputar com outros pilotos que querem o mesmo para descobrir quem é o mais rápido no final de uma corrida, é o que faz a vida dessas pessoas terem sentido.
mas o ódio integrado a isso não faz sentido. A raiva, a animosidade não faz sentido dentro de um contexto aplicado. Aí eu volto, por exemplo, do Lando Norris. O Lando Norris mudou a sua mentalidade para ser campeão do mundo. Ele não priorizou o título mundial, priorizou a convivência com amigos, um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais tranquilo, e isso fez com que a mente dele se abrisse para ser campeão do mundo. O Hamilton mesmo saiu do estilo baladeiro que ele tinha no começo da década de 2010, adotou o estilo Rastafari, adotou uma filosofia de vida mais alternativa, foi criticado por isso e conquistou outros 6 títulos mundiais com a Mercedes. Com o melhor carro? Sim, mas quem nunca, né? Se o Hamilton fosse a grande exceção do mundo de ser campeão com o melhor carro, eu até concordaria com essa tese. Mas é a regra da Fórmula 1, né? Então, não acho que ele tem que ser criticado por conta disso. Azar dos outros que não estavam na Mercedes pilotando esse carro, ou azar do Rosberg, do Bottas, de qualquer outro que perderam para Lewis Hamilton. No mínimo, a gente tem que pensar assim, não é mesmo? Então, não acho que há motivo, essa altura do campeonato, para o Rosberg, depois de 10 anos, ficar alimentando ou sustentando isso em relação ao Hamilton. Tudo já passou. Não estou dizendo também que o Rosberg fica remoendo isso como se fosse a grande mágoa da vida dele. Eu acho que o Prost pontuou isso como algo que ele, Prost, percebe no Rosberg e que muitos de nós já percebemos toda vez que o Rosberg abre a boca para falar do Hamilton, para falar do episódio de 2016, para falar da carreira dele. E esse é o sinal que a gente vê que talvez o Rosberg seja uma pessoa um tanto quanto rancorosa e que não consegue superar o que aconteceu. E talvez não tenha como superar. A gente não sabe como que foram os bastidores dessa relação. A gente não sabe exatamente o que um disse para o outro no calor da emoção, nos momentos mais quentes, nas discussões, se eles entraram no soco, a gente não sabe. A gente só está analisando pelo externo. Mas olhando para o contexto de que é apenas um esporte, é apenas uma competição, e que no final alguém vai vencer e outros 21 vão ficar disputando quem é o primeiro dos perdedores, e que isso faz parte da vida, que isso faz parte da competição, o Rosberg conseguiu vencer uma do Hamilton, realmente tem que deixar para lá. Tem que realmente reestabelecer esses laços que eram tão importantes para ele ao longo de uma vida inteira. Tem que pelo menos tentar fazer isso antes que ele se arrependa. Não que o Hamilton não tenha que procurar o Rosberg para eventualmente pedir desculpas por algo que ele tenha feito. Também acho que isso tem que acontecer. Quero promover o diálogo, quero promover a harmonia, quero promover o entendimento entre duas pessoas que, acima de tudo, se admiram mutuamente porque realizaram um sonho de infância, que é um disputar roda a roda com o outro para ver quem era o mais rápido. Dá para imaginar os dois na era do kart brincando com isso, sonhando com isso. Os dois conseguiram realizar o sonho de infância num dos esportes mais competitivos, mais elitistas, mais difíceis do mundo. Os dois conseguiram conquistar e os dois conseguiram realizar um sonho que não era só de um, era de ambos. Não é pouca coisa, não é algo que a gente simplesmente deva pensar que não vale o mínimo esforço para o entendimento comum. Esse vídeo não vai chegar nem para o Hamilton, nem para o Rosberg. E eu sei que para muita gente esse vídeo cai numa conversa vazia, numa balela demagógica, no grande discurso de hipocrisia, porque afinal de contas eu quero que esse canal tenha visibilidade, tenha um crescimento de audiência, eu quero monetização. Sim, vocês estão certos. Mas vale a pena a gente refletir um pouco sobre esses assuntos que vão além do esporte, sobre essa visão de mundo que vai além da esfera esportiva, sobre elementos da vida que podem fazer com que a gente olhe para outra perspectiva e para uma perspectiva melhor. O que faz com que eu seja apaixonado pelo esporte é porque, para mim, o esporte sempre foi uma grande sala de aula da vida. E Alan Prost tentou nos ensinar algo muito importante e muito interessante para o nosso mundo de hoje,
Espero que alguém, incluindo o Nico Rosberg, tenha aprendido alguma coisa com o arrependimento de Alan Prost em relação a Ayrton Senna.